Você tem glória a Deus aí? Amém. Ufa. Diga para a pessoa que está do seu lado: que bom que você veio. É um prazer revê-lo. Dá um abraço aí nessa pessoa, sentadinho mesmo. Aleluias. Tá certo aqui? Tá certo. Diga: eu estou pronto para receber algo novo. Em nome de Jesus. Aleluias. Eu passei os dias, pensando, elaborando, escrevendo, rasgando, apagando. E me vinha uma coisa na cabeça: espremer. Eu falei: meu Deus, espremer o quê? Espremer. E na verdade, Deus não estava falando espremer, Ele estava dizendo prensados. Prensados, mas produzindo. Prensados, mas não abalados. Prensados, mas não paralisados. E eu comecei a pensar: o que é que nos faz ficar pressionados? O que nos pressiona? O trabalho, não é verdade? Você tem alguma coisa para entregar. Quando você trabalha numa linha de produção e você precisa estar ali, a esteira está correndo e os produtos estão ali, você precisa estar fazendo alguma coisa rápida. Isso te deixa pressionado a produzir algo rápido, algo que não pode ser parado. Seja no trabalho, às vezes nós nos sentimos pressionados. Pode não ser um serviço de, como eu acabei de falar, de produção, mas pode ser uma entrega de um trabalho que você tenha para fazer. Pressionado pela dívida que você precisa fazer para entregar aquilo. Pressionados por alguma coisa. Pressionados às vezes dentro da nossa casa, nosso dia a dia familiar. Pressionados às vezes pelas decisões que nós vamos tomar dentro de nossas casas, não é verdade? Nos gera uma pressão às vezes quando nós temos que decidir algo, quando nós temos que dizer sim ou não para alguma coisa. E isso nos traz pressão. E eu falei: Senhor, mas o que essa pressão produz? Às vezes ela produz dor, não é verdade? Se você for pressionado contra a parede, você vai se sentir acurralado ali e vai machucar algumas partes do seu corpo. A pressão, ela também pode te trazer desconforto. Ela pode trazer também para você algo que você não goste. Mas ela também pode trazer uma coisa: ela nos leva a um lugar chamado altar. A pressão nos leva a voltar alguns passos para trás e falar: Senhor, por que eu estou me sentindo tão pressionada assim? Por que essa situação está me deixando tão desesperada? E a Bíblia vai dizer, põe aí para mim, 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Colocou? Vou acompanhar aqui. Sofremos pressões de todos os, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a Próximo. Somos perseguidos, mas jamais abatidos, mas não. A Bíblia já nos afirma isso. Nós vamos ficar pressionados, mas não vamos ficar desamparados. Abatidos, mas não destruídos. De todos os lados nós vamos ser. No trabalho, em casa, se você estuda, se você só fica dentro da sua casa, se é fora, você vai ser pressionado por alguém. Mas o que é que está extraindo de você? O que essa pressão extrai de você? O
O que gera em você essa pressão aí? O que tem gerado? Será que tem gerado frutos bons ou frutos maus? Porque às vezes nós, por estarmos pressionados dentro do trabalho, nós perdemos a capa de cristão, jogamos ela de lado e fala 5 minutos, que eu vou responder meu patrão na altura. Eu vou falar o que ele merece ouvir. 5 minutos, Deus, eu vou falar agora as verdades aqui na cara desse homem que me persegue, dessa mulher que me persegue. 5 minutos eu vou falar tudo que eu quero falar aqui para o meu filho, as verdades que ele precisa ouvir. Uma vez uma pessoa falou assim, eu sou muito verdadeira, eu falo tudo na cara. Eu falei, nem sempre a sua verdade é a do outro. Então, às vezes, quando nós queremos rasgar a nossa boca, não vou nem falar o coração, rasgar a nossa boca, o verbo, nem sempre é o que Deus quer. E está, é verdade, acabou, Glória. E está sendo pressionado, faz com que a gente tenha uma decisão: ou eu grito, ou eu explodo. Ou eu grito nos pés da cruz, ou eu explodo com a pessoa. E a Bíblia vai contar uma história. Uma história que eu vou só parafrasear ela, mas a gente vai ler. Ela vai estar em 1 Samuel 22, eu não vou colocar no telão porque ela é bem grande. Davi estava fugindo de Saul. Todo mundo sabe, Davi, depois que ficou conhecido, que matou milhares, depois da musiquinha, Saul matou milhares e Davi, centenas de milhares. O coração de Saul se enfureceu e começou a caçar Davi como caça um cão. E Davi foge. Um servo de Saul fica sabendo onde Davi estava. E ele vai lá e conta. Saul, Davi está numa cidadezinha. Saul manda com que os homens vá até a cidade. Mate a todos. Deixa no silencioso, não faça igual eu. Mate a todos. Nessa contagem aí morreram 85 sacerdotes. E toda aquela região. Um conseguiu escapar, chegou até Davi e falou, Davi, foge. Porque Saul está aqui e está mandando matar todo mundo. Davi foge mais uma vez. E aí Davi, como um bom salmista. Agora sim, pode colocar lá no Salmo 52 para mim. Como um bom salmista. Ele começa a fazer, às vezes, coisas que nós não fazemos. Ele faz ao contrário do que muitos de nós escolhemos fazer. Ele tinha todos os motivos para poder ir atrás desse homem e matá-lo. Porque ele tinha um exército bom. Davi já estava equipado com o exército, mas ele corria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E Davi escolheu a boa parte. Davi começou a escolher chorar aos pés da cruz. Mesmo que naquela época Jesus não tivesse morrido. Davi escolheu rasgar a alma dele. Num lugar onde às vezes nós não escolhemos. Em meio à dor que ele estava sentindo, porque aquela região inteira, a cidade inteira que foi morta, foi por causa de quem? Davi. Davi foi se esconder. Por mais que ele soubesse que a culpa era dele, ele falava, Senhor, eu tenho culpa, mas esse homem que me denunciou também terá esse sangue em suas mãos. E ele começa dizendo assim, porque você se vangloria do mal, de ajuntar-se a Deus continuamente, ó homem, de ultrajar-se a Deus continuamente, ó homem poderoso. Ele não está falando para Deus aqui. Ele está indignado com o homem que denunciou. Mas ele não está falando com o homem. Ele está numa oração angustiante, falando com Deus. Sua língua trama destruição. É como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade. Ele está dizendo assim, Senhor, esse homem prefere o mal ao bem. Ele não tramou só contra mim. Ele matou ao fio da navalha 85 homens, sacerdotes de Deus.
que morreram no meu lugar. Eu sinto o peso dessa culpa, Senhor, mas eu não tramei o mal contra essa geração. E ele diz: você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda, e ele desarrigará toda a terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, e dirão dizendo: vejam só, homem que rejeitou a Deus como refúgio. Aquele homem tinha uma decisão a tomar. Aleluia. Aquele homem tinha uma decisão a tomar, que era denunciar Davi, ou falar: não vou dizer nada a Saul. Porque que mal Davi tinha causado àquele homem? Nenhum. E às vezes você está assim: Tainá, mas a pessoa que às vezes me deixa mal, ela fala contra mim, me humilha no trabalho, me humilha dentro da minha casa, me deixa para baixo, me deixa muito desesperada. Mas o que você vai escolher fazer? É tramar o mesmo mal contra essa pessoa? Ou você vai falar assim: não, Senhor, eu estou mal, eu vou despejar aqui todas as minhas angústias, os meus anseios, tudo que eu estou sentindo aqui. Eu queria falar, eu queria dizer: ô maldito, você que me tratou mal, você que me rejeitou, você que me persegue, por que você me persegue? Não. Davi falou assim: Senhor, esse homem trama tudo isso. Ele rejeitou a Deus como refúgio, confiou na sua grandeza e riqueza, e buscou refúgio em sua maldade. E ele diz assim: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. E eu falei assim: Senhor, o que produz o fruto da oliveira? Azeite. Mas ele não produz azeite fácil. É sendo prensado, é sendo pressionado. E quanto mais pressionado, mais puro é o azeite. Quanto mais pressão tem, mais puro sai azeite. E quanto mais é pressionado, mais sai. Então às vezes você está sendo pressionado para extrair de você um azeite bom. Às vezes vem as pressões dentro do seu trabalho para talvez te levar a um outro nível, e você está falando: não, Deus, eu não aguento mais, eu prefiro pedir as contas aqui. Às vezes você está sendo pressionado dentro do seu lar, como homem, mulher de Deus, para que você seja elevado o seu nível com o Senhor, para que alguém olhe e fale assim: nossa, nessa casa aqui tem unção, essa mulher aqui é mulher de oração. Você já falou assim de alguém? Mas você já imaginou alguém olhar para você e falar assim: você é crente, você é mulher de oração? Porque de você sai um cheiro diferente. O que está sendo extraído de você? De Davi podia ser extraído ali fúria, porque lá em 2 Samuel 23 vai contar a história depois. Davi teve a oportunidade de matar Saul dormindo. O que Davi fez? Nada. Se retirou daquele lugar, porque ele sabia que não pertencia a ele matar aquele homem daquela forma. Então às vezes as decisões que nós vamos tomar é segundo a fúria do nosso coração. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei qual é a forma que você foi recebido, ou a forma que você tem recebido esses ataques, mas eu sei qual é a forma que você pode sair dele. Não é xingando, não é perdendo a sua paz, não é amaldiçoando e muito menos desejando o mal do outro, mas é falar: Senhor, como que eu faço para ser extraído de mim um bom azeite? O que vai ser extraído de mim aqui nessa situação? Começa a se perguntar: Deus, o que o Senhor quer que flua de mim aqui? Nessa situação aqui, nesse problema, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor precisa que eu faça?
Davi tinha dezenas de opções e ele escolheu somente uma que era boa, que foi entregar ao Senhor e falar assim: eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis e proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Será que você consegue ver bondade dentro da sua angústia? Será que você vai conseguir ver a bondade de Deus se manifestar dentro da sua dor? Dentro do seu dia mal, do seu dia pressionado, do seu dia abalado? Deus não precisa de muito, Ele só precisa que você entenda que é necessário confiar nele. No dia que você está mal, no dia que você está pressionado, no dia que você está desesperado. Porque tudo isso está produzindo alguma coisa. E aí nós não podemos dizer lá fora que nós somos cristãos apenas. Porque às vezes nós usamos a frase: eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas eu falo, eu tenho língua. Eu sou crente, mas olha, cuidado comigo. Cuidado comigo. Se você é crente, alguém tem que ter cuidado com você, é só Satanás, em nome de Jesus. Ele tem que correr de você. Ele tem que se apavorar quando te olhar. Porque de você vai extrair um bom azeite, em nome de Jesus. Quando ele olhar para você, vai falar assim: não, essa mulher aí tem azeite, eu não posso chegar perto. Essa daí eu tenho medo de chegar perto. Tainá, mas então por que no meu meio eu estou sendo pressionada por pessoas, pelas situações? Será que Deus não está comigo? Não. Não é isso. Calma. Tiago, põe aí para mim. Tiago 1,19. Olha o que Tiago vai dizer. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios no falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A sua ira nunca vai produzir em Deus justiça. A sua raiva não vai gerar em Deus desconforto em falar: eu vou lá ajudar meu filhinho. Eu vou lá fazer alguma coisa por ele porque ele está se sentindo injustiçado. Porque ele está sendo perseguido. Não. A sua ira não provoca isso em Deus. Nunca provocou e não vai provocar. Tiago 1, no mesmo versículo. Só põe lá no 1 e 2. Ou é no 2? No 2. Pode pôr. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas. Próximo. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz. Aleluia. A prova da sua fé produz perseverança. E o que é extraído de mim, de você, se não for a perseverança de falar: Senhor, hoje o dia foi mal, mas amanhã pode ser um dia melhor. Amanhã o Senhor pode me honrar aqui nesse lugar. Amanhã o Senhor pode abrir outra porta. Amanhã o Senhor pode converter o coração que está duro dentro da minha casa. Amanhã o Senhor pode trazer resposta às minhas orações de anos. Hoje o dia não foi bom, Deus. Hoje eu me senti pressionada. Hoje eu me senti desesperada. Hoje eu me senti até injustiçado. Mas eu não quero que isso produza em mim ira. E se produzir, em nome de Jesus, lembre-se, isso não vai causar em Deus sentimento de dó. Isso não vai causar em Deus desespero e falar: eu preciso te ajudar, filhinho, filhinha, não. Vai gerar em Deus apenas uma coisa: você precisa passar de novo pela mesma prova.
Eu vou te colocar à prova de novo, filho. Não desiste não. Não para não, em nome de Jesus. Não me nega. Davi teve uma vida durante um tempo de perseguição. Ele foi o segundo rei de Israel. E segundo o coração de Deus. E às vezes nós queremos nos colocar no local assim: Senhor, o Senhor falou que ia me honrar tanto nessa terra, mas eu me sinto tão desonrado, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão humilhado. Quando vai ser, Deus, que vai chegar a minha hora? Quando, Senhor, que o Senhor vai me honrar? Quando é que o Senhor vai me trazer para ficar ali e falar assim: olha, eu te honrei, filha? Às vezes Deus não vai te colocar num lugar de destaque, porque Ele não precisa disso. E você também não precisa disso. Ele vai fazer com que a sua vida seja transformada, para que outros olhem e falem assim: nossa, como Deus mudou, como Deus trocou, como que Deus transformou a casa, os filhos, o marido, a esposa. Olha o nível agora que essa pessoa anda. Olha as pessoas com quem ela anda hoje. Já parou para pensar que toda vida, seu ciclo de pessoas muda? Nunca permanece o mesmo? É muito raro permanecer. E os que permanecem são os fiéis. São aqueles que estão com você a carreira inteira. Pai, mãe, irmãos, alguns amigos íntimos, mas o tempo todo o Senhor muda o ciclo que você vive, para que você também possa mudar em nome de Jesus. Davi, durante um tempo, ele correu, ele fugiu, ele peregrinou, sofreu, chorou, questionou, talvez até se irou, talvez não, se irou. Mas uma coisa ele não fez, foi abandonar o propósito. Ele perseverou. O tempo que ele ficou pressionado, ele não falou: Senhor, eu desisto dessa coroa, eu desisto de ser quem o Senhor quer que eu seja, eu desisto. Não. O tempo todo, ele sabia que a hora dele chegaria. Ele sabia que haveria o dia que o Senhor o honraria, não com uma coroa de rei, mas pelo homem que ele era. O dia que o Senhor escolher para te honrar, lembre-se de uma coisa: que você não vai deixar de ser pressionado, você não vai deixar de ser abalado pelas situações. Pelo contrário, vai aumentar e você vai falar: Senhor, produz em mim o fruto da fé. Produz em mim, Senhor Jesus, um bom azeite, para que eu possa manifestar a Tua glória. E como que eu vou manifestar Deus em mim? É sendo tardio no falar, pronto no ouvir. Eu ouvi essa frase e eu comecei a falar: Senhor, cala minha boca. Cala minha boca, que às vezes eu falo demais. Me cala, Senhor. Porque eu sei que é difícil às vezes você escutar uma coisa e você não responder. Ah, como é difícil. Mas eu também sei que quando você escolhe ficar em silêncio, o Senhor fala por você. Eu sei que quando você escolhe se calar, o Senhor fala: que bom, filha, você escolheu hoje a boa parte. Você não ficou desesperada e foi lá e pá, metralhou a pessoa com as suas palavras. Porque quando a gente quer, a gente sabe ferir. Mas sabia que de muitas vezes nós não queremos usar a nossa boca para profetizar na vida de alguém? Nós somos muito prontos a responder à altura quando alguém nos fere, não é verdade? Mas Deus não quer mais isso de mim e você. Ele quer mudar a nossa linguagem em nome de Jesus. Ele quer mudar a minha linguagem, a sua linguagem como cristão em nome do Senhor Jesus. Jesus não precisa mais de um povo que vai tentar se defender. Ele precisa de um povo que defenda o nome dele. Porque lá fora já é muito denegrido. É denegrido demais. E às vezes eu e você estamos fazendo o papel do mundano, denegrindo ainda mais. Davi tinha todos os motivos para ir contra Saul, para matar Saul na oportunidade que ele teve. Davi falou assim: não.
Por mais que a minha mão trema aqui, eu não posso. E às vezes a sua boca, a sua língua treme para falar. E aí é a hora que você tem que falar, eu não posso. Ah, Senhor, eu não posso. Guarda o meu coração em Ti. Guarda as minhas palavras maldosas. Davi estava falando para aquele homem, mas com um certo repúdio a muitos que se dizem ser e não são cristãos. Ô língua maldosa, não é verdade? A Bíblia diz que a língua fere muito mais do que uma navalha, do que uma espada. Então que a minha e a sua língua possa ser útil para o Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor possa extrair de mim e de você o fruto da perseverança. Por mais que não seja uma tarefa fácil, mas ela prova de quem é a nossa identidade. Se pergunta aí, Senhor, onde está a minha identidade? Onde é que eu me coloquei nesse meio tempo? São 12 cultos proféticos e talvez você queira dar muito glória, dar muito aleluia, mas foi o que o Senhor falou comigo. Cuidado com a língua. O que você está produzindo? O que está extraindo de você? O que está sendo extraído da sua vida? Quando o Josh nasceu, eu virei uma blogueirinha nata. Não gostava de postar, eu amava postar o meu dia a dia, eu amava, adorava. Porque para mim aquilo estava gerando uma lembrança. Até hoje eu tenho todos os vídeos, está lá no negócio do Instagram lá, está guardado. Eu não sei se dessa gravidez eu vou fazer a mesma coisa, mas chegou um tempo que eu me cansei, que eu falei, chega de ser blogueira, porque não dá mais para conciliar a vida de blogueira com dona de casa e mãe, chega. Eu não conseguia mais editar, eu não conseguia fazer mais nada. E eu parei assim do nada, e uma pessoa me perguntou, por que você parou? Eu falei assim, porque eu quis. Estava cansada já, não estava mais dando não, o dia a dia não estava mais conciliando. E depois eu ouvi de uma outra pessoa que tinha uma galera falando assim, nossa, ela está se sentindo uma blogueira famosa aí, uma Virgínia Fonseca. Eu falei, ai meu Deus do céu, como eu queria. Ter os milhões na conta igual dela. Mas não, gente, de verdade, por um momento até me entristeceu. Eu queria até chegar na pessoa e falar assim, como você é falso, como você é falsa, toma vergonha na sua cara, andou do meu lado, foi para minha casa, vivia comigo. Ai, como eu tinha vontade, mas depois eu falei assim, quer saber? São lembranças tão boas que eu tenho. São momentos tão bons que eu tive. E quando eu olho o vídeo, eu até choro e falo, ai, por que eu parei? Perdi um monte de fase que agora só tem na minha cabeça. Mas por que isso? Porque naquele momento me gerou indignação. Minha vontade era de postar no meu Instagram. Posto mesmo, a vida é minha. Mas não. Eu falei, quer saber de uma? Eu parei porque eu não tenho tempo, não tenho nem tempo para poder responder esse povo. Tenho tempo só para cuidar do meu filho e da minha casa. Pensa, se você fosse responder a todas as coisas que você viveu na sua vida, a todas as picuinhas, olha o tempo que você perde. Pensa nisso. Todas as vezes que você for pensar em desmoralizar a sua imagem de cristã, todas as vezes que você for desmoralizar Cristo em você, porque você já disse, Cristo vive em mim, não já? Quem já falou isso aí? Cristo vive em mim, aleluia! Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A gente vive gritando aqui, tem música que fala aqui, Cristo vive em mim, né? A gente canta, é lindo. E aí quando é para manifestar Cristo, a gente quer manifestar o outro. A gente quer manifestar a nossa raiva, a nossa ira, a nossa fúria. Esse final de ano, a gente estava num sítio, gente. Todo sítio é um acontecimento histórico. Todo sítio tem sempre uma coisa comigo e com o Bruno. Todo sítio sempre tem uma situação engraçada. E nesse sítio eu estava cozinhando, como sempre. E numa das refeições, o Josh chorava, não lembro nem por que era, no brinquedo. E ele gritava, e ele chorava, e todo mundo via esse menino chorando.
Mas o pai dele não via. Não via e ele ainda falava assim: que foi, neném, que você está chorando? Tainá, ele está com fome. E eu já tinha colocado o prato de comida e eu com a cara desse tamanho, braba. Porque o menino estava chorando e ele não pegava o menino e eu cozinhando. E chegou uma hora que ele falou assim: ele está com fome. Eu peguei o prato e pus assim na mesa. A Fabiana fez assim: eita, vai quebrar a mesa, né? Nem o prato. E o menino chorando, chorando, não queria comer, não queria comer. Eu, chega! E desci as escadas e fui lá pro quarto. Aí a Fabiana falou assim: meu Deus, ela saiu daqui batendo o pé que ia abrir o chão. E abriu o chão, o caminho que ela foi passando e abriu o chão. Aí eu subi depois de uns 10 minutos, o pessoal estava comendo, aí fui comer. Aí a Fabiana olhou e falou assim: meu Deus, como você estava... Aí o Bruno fez assim: mas ela estava brava com o quê? Ele não viu que eu estava brava, gente. Quase quebrei a mesa, o prato e o chão. Fala para você que nessa hora eu produzi algum fruto bom? Não. Mas eu estou contando para você entender que, mesmo sendo cristão, vai ter momentos sim que você vai produzir algo que não é bom. Mas isso não pode ser você, o tempo todo. As pessoas não podem te ler o tempo todo como isso. Eu sou sim, bem bravinha. Mas eu também sou um docinho. E já mudei muito, mas tem muito para mudar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você fala assim: ah, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, em nome de Jesus. Deixa o Senhor produzir dentro de você algo bom. Fala: Senhor, eu preciso mudar o meu jeito de ser. Eu preciso mudar o meu temperamento. Eu preciso mudar a minha forma de falar, o meu jeito de querer me explicar. De o tempo todo achar que eu estou certinha, que eu estou certinho. Porque às vezes, se você quiser se explicar demais, você acaba convencendo o outro de que você está certo. E aí você começa a errar no versículo lá onde Tiago fala: seja tardio no falar e pronto a ouvir. Você não está disposto a ouvir. Fala: Senhor, eu preciso ter um coração disposto a ouvir um pouco mais. Ouvir mais um pouco meu esposo, ouvir mais um pouco a minha esposa, meu líder, a minha pastora. Ouvir o meu patrão, que é aquele que me dá o emprego, que me dá o salário, que traz sustento à minha casa. E às vezes você quer falar demais, só falar. Em nome de Jesus. Cuidado. Jesus, ele esperava para falar, ele esperava a situação acontecer. Ele esperava o discípulo vir com relatório primeiro. Depois que o discípulo chegar com o relatório, ele: calma, vamos resolver. Você arruma um problema, você dá solução ao problema e depois você diz quem foi que inventou o problema. A gente é assim. Em nome de Jesus. Deixa o Senhor produzir algo bom dentro de mim e de você. Deixa o Senhor mudar, em nome do Senhor Jesus, o nosso potencial. Se é ano de romper, em nome de Jesus, vamos romper juntos. Se junta com a sua líder, se junta com o seu líder, com o seu pastor, com a sua pastora e fala assim: o que eu preciso fazer para romper? O que eu preciso fazer para mudar isso aqui? Ó pastor, ó líder, eu tenho dificuldade nisso aqui, eu tenho muita dificuldade em largar esse tipo aqui de situação. Eu tenho dificuldade de parar de falar palavrão. Eu tenho dificuldade, eu falo mesmo, falo um monte de palavrão. Fala para o seu líder, confessa. Ah, eu tenho dificuldade de entregar tudo que eu tenho. Conta para o seu líder, eu tenho dificuldade de entregar. Eu sou presa. Ah, eu tenho dificuldade de orar, líder, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Eu tenho dificuldade de ler um devocional, eu tenho dificuldade. Qual é o problema em pedir ajuda? No começo eu tinha dificuldade demais de falar. Eu falava: bispo, eu falo demais. Eu falo pelas culatras, eu falo e eu faço ele ficar errado em tudo. E ela falou: então começa a parar de falar. Começa a ouvir mais. Gente, de verdade, depois que você percebe que você começa a ficar certo em tudo, você fala: não é possível, que eu nunca erro. Aí você começa a procurar seus erros. Se você tem dificuldade, peça ajuda em nome de Jesus. Se você precisa mudar alguma coisa dentro de você, mude. Escolha mudar em nome do Senhor Jesus.
seja prensado pelos problemas, mas não pelo mesmo. Do que adianta você passar ano após ano sendo prensado pelo mesmo problema de dificuldade de oração? Toda segunda-feira tem oração aqui, diz glória a Deus aí. Aleluia, se você tem dificuldade, vem segunda-feira aqui. Ai, bispo, Tainá, eu tenho dificuldade de ir numa célula, de ter uma célula, de estar perto. Então se aproxima mais. Eu tenho dificuldade de ir para o discipulado pelo dia, conversa com a sua líder. Eu tenho dificuldade de ir para o culto, em nome de Jesus. Só tem 2. Só tem 2, quarta e domingo. Ah, eu tenho dificuldade de me envolver, porque eu tenho medo de me ferir com a igreja. Em nome de Jesus. Ai, amém. Em nome de Jesus. Se você tem medo de se ferir, para com isso. A única ferida que é causada aí dentro, você fica aí alimentando. Não alimenta isso não. Se aproxima de nós. Sabe, se aproxima do corpo em nome de Jesus. Como igreja. Como irmão em Cristo, se aproxima e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para produzir algo bom? O que eu preciso fazer para mudar a minha cena aqui, o meu cenário? Está tudo indo de mal a pior, mas em Cristo eu sei que vai bem. Eu sei que eu estou fazendo um monte de coisa errada, mas o que eu posso fazer para mudar? Eu sei que eu te deixo às vezes em segundo plano, Senhor, mas eu quero te deixar em primeiro. Prioriza o reino. Prioriza a sua família. Mude as prioridades do seu coração em nome de Jesus. O coração de Davi ali se dilacerou em pedaços. Por saber que uma cidade inteira, uma nação inteira havia sido morta. E às vezes nós ficamos quebrados, despedaçados com uma palavra. Se foi essa palavra, em nome de Jesus, joga ela para fora hoje. Fala: Senhor, o que me feriu foi eu ser chamada de inútil. O que me feriu, o que me deixou mal, foi não ser tão prestativo quanto eu achei, na hora que eu achei que eu ia poder usar o meu trabalho, que eu ia poder falar assim: olha, meu patrão, me ajuda. Ele falou: não, te virou as costas. No dia que eu faltei, eu fui inútil. No dia que eu deixei de fazer alguma coisa dentro da minha casa, eu fui a inútil. No dia que eu não abracei, eu fui a errada. Talvez naquele dia você estava mal e alguém falou assim: você não me viu. Eu não sei o que foi que te fez parar. Eu não sei o que foi que te fez produzir algo que não é bom e você tem se alimentado disso. Mas em nome de Jesus, hoje eu quero te encorajar a falar: Senhor, me ajuda a produzir perseverança em nome de Jesus. Me ajuda a produzir o fruto da perseverança. Porque só assim eu vou alcançar a tua bondade. Não tem como alcançar a Deus se não for assim. Não tem como alcançar a Deus pedindo justiça, sendo que você não produz algo bom. Em nome de Jesus. Põe para mim, Bruno. 2 Coríntios 10. Acho que é o 10. Quatro 10. Eu não falei o capítulo, foi mal. 2 Coríntios 4, 10. Estou aqui esperando. Mas em cima ele diz, né? Antes de falar isso aí, põe no 8. Para a gente ler, por favor. De todos os lados, 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Próximo. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso. A vida de Jesus vai ser revelada no nosso corpo só assim. Quando nós somos pressionados e começamos a revelar Ele em nós. A revelar quem nós somos nele.
a revelar a bondade que Ele tem conosco, antes de você ser bondoso com o outro. Porque é bom só Deus. É para isso que o Senhor quer gerar dentro de mim e de você perseverança. É para que a gente possa revelar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi machucado, foi ferido, foi colocado numa cruz, foi amaldiçoado numa cruz, mas foi glorificado pelo Pai. Então, o que você está querendo dizer é que você vai sofrer, sim, pelo nome de Cristo, que você vai ser abalado, sim, que talvez você seja amaldiçoado por outros, sim, mas haverá uma glória que não é aqui na terra, mas é nos céus, aleluias. Haverá um tempo que não haverá mais choro nem dor, e quando esse tempo chegar, eu quero estar lá com você, aleluias. Nós teremos o corpo glorificado com Cristo. E aí sim nós vamos poder dizer: Cristo vive em mim. Porque o meu corpo produz o que Ele produziu. Você vai errar, você vai falhar, você vai pecar, porque você é ser humano. Mas isso não pode ser a sua identidade. Isso não pode ser você, em nome de Jesus. Se Cristo vive em você e se você quer produzir isso em nome de Jesus, diga: Senhor, eu quero viver o teu corpo em mim. Eu quero manifestar a tua presença na minha prova, nas pressões do dia a dia. Em nome de Jesus, se coloque de pé.